Hoje, a gente vai investigar um caso fascinante, um mistério que começa com algo que todo mundo conhece. Aquela ligação poderosa entre um cheiro e uma memória guardada lá no fundo. O nosso foco é entender por que essa conexão parece ser uma das primeiras coisas a se perder na doença de Alzheimer e o que isso pode nos contar sobre o funcionamento do cérebro. E é aqui que a nossa investigação começa. A primeira pista é essa: a perda do olfato. Pode parecer algo simples, mas na verdade é um sinal bem precoce e, olha, um tanto enigmático de que algo muito mais profundo está acontecendo lá dentro do cérebro. Parem para pensar um pouquinho. Aquele cheiro de bolo assando, de terra molhada, ou até de um perfume que alguém usava há anos. Essas coisas simplesmente nos transportam, né? É quase uma viagem no tempo instantânea. A conexão entre o nosso olfato e a nossa memória é uma coisa, uau, incrivelmente forte. E aqui a gente chega no coração do mistério. Em pacientes com Alzheimer, essa ponte, essa conexão neural, parece ser uma das primeiras a desmoronar, bem no comecinho da doença. Entender o porquê disso não é só uma curiosidade da ciência, não. Pode ser a chave para um diagnóstico muito mais cedo e, quem sabe, até para novos tratamentos. Vamos ver o que as evidências nos mostram. Ok, para achar as respostas, os cientistas foram olhar literalmente dentro do cérebro, em busca de provas. E a primeira pista concreta veio de exames de imagem de pacientes que estavam bem no início da perda de memória. Essa imagem pode parecer meio complexa à primeira vista, mas ela é basicamente a cena do crime. Olhem só para os exames ali em cima. As cores mostram a atividade do cérebro. E o que os exames revelaram nos pacientes com perda de memória precoce foi uma conexão bem mais fraca entre duas áreas super importantes. É uma falha específica no circuito que liga o cheiro à emoção da memória. Essa é a nossa primeira pista de verdade. Então, quem é o primeiro suspeito nesse caso? É o córtex piriforme, ou, para facilitar, PCX. Essa é a região que recebe os sinais de cheiro direto do nariz e os processa. É como se fosse a nossa biblioteca interna de todos os aromas que a gente conhece. E o segundo suspeito é o córtex infralímbico, ou IL. Essa área é fundamental para dar o significado emocional às nossas memórias. É o que faz o cheiro de bolo não ser só um cheiro de bolo, mas sim a lembrança gostosa da casa da avó. A pesquisa aponta que o problema todo está na comunicação entre essas duas regiões. Bom, com essa pista de uma conexão falhando em humanos, a investigação foi por laboratório. Lá, num ambiente super controlado, o objetivo era descobrir o que exatamente acontece no nível das células para essa conexão se desfazer. E para isso, a gente precisa conhecer os protagonistas, as guardiãs da memória, as chamadas células de engrama. E isso não é uma ideia abstrata, não. Uma memória específica fica fisicamente guardada num grupinho específico de neurônios. Achar essas células é como achar o livro certo numa biblioteca gigantesca. E o experimento que fizeram foi genial de tão simples. Primeiro, pegaram camundongos, incluindo alguns que são modelos para a doença de Alzheimer, e ensinaram eles a associar um cheiro a um choquinho bem leve. Enquanto eles aprendiam isso, os cientistas usaram uma técnica incrível para marcar exatamente as células de engrama que estavam guardando essa memória, fazendo elas brilharem. Daí, no dia seguinte, o teste era simples. Será que eles se lembravam do perigo quando sentiam aquele cheiro de novo? E aqui, gente, veio a primeira grande surpresa. Na hora de criar a memória, os dois grupos foram ótimos. Tanto os camundongos saudáveis quanto os com Alzheimer aprenderam a lição direitinho. As barras altas no gráfico mostram que o problema, então, não é a capacidade de formar memórias novas. Mas, na hora de acessar essa memória, aí a coisa mudou de figura. Os camundongos saudáveis lembravam na hora e congelavam de medo, como era de se esperar. Mas os camundongos com Alzheimer, a barra baixa ali no gráfico entrega tudo. Eles mal reagiam. A memória não tinha sido apagada, ela só tinha se tornado inacessível. O livro ainda estava na estante, só que eles não conseguiam mais encontrar. Isso levou à pergunta mais importante de toda essa investigação. Se a memória está só inacessível, guardada em algum lugar, será que existe um jeito de destrancar essa porta? Essa é a questão que alimenta a esperança de milhões de pessoas. A memória foi destruída de verdade ou é só a porta de acesso que emperrou? A próxima fase do experimento ia tentar literalmente arrombar essa porta. E para fazer isso, eles usaram uma ferramenta que parece coisa de ficção científica, a optogenética. Basicamente, ela permite que os cientistas coloquem um tipo de interruptor de luz naquelas células de engrama que eles tinham marcado. Com um flash de luz de fibra ótica, eles conseguem ligar só aquelas células específicas que guardam a memória perdida. E o resultado é o que esse gráfico mostra, e é simplesmente espetacular.
Quando os cientistas usaram a luz para ativar a via entre o córtex piriforme e o infralímbico nos camundongos com Alzheimer, a memória voltou, na hora. Olhem a terceira barra. Ela sobe e fica no mesmo nível dos camundongos saudáveis. A memória foi resgatada. Nas palavras dos próprios pesquisadores, está aí a confirmação. Ao estimular com luz aquela rota neural específica que guarda a memória do cheiro, eles conseguiram reverter o problema de acesso. Isso prova, de uma vez por todas, que a falha não era na memória em si, mas sim no circuito que nos leva até ela. Certo? Então, o que significa ter resolvido esse caso? Essa descoberta vai muito, mas muito além dos camundongos num laboratório. Ela abre uma janela de esperança gigantesca. Então vamos recapitular as pistas que a gente juntou. Primeiro, a perda de olfato é um sintoma-chave porque indica uma falha na conexão entre o centro de cheiros e o centro de memória. Segundo, e talvez o mais importante, as memórias não se apagam, elas só ficam trancadas. E por fim, a prova dos 9. Reativando as células certas que formam essa ponte, o acesso à memória pode ser restaurado. A implicação disso tudo é profunda. Essa via específica, essa conexão PCU-X, vira um alvo claro. Ficar de olho nela pode levar a diagnósticos muito mais cedo. E no futuro, desenvolver terapias focadas nela pode um dia ajudar a restaurar a função da memória nas pessoas. E assim a gente fecha o círculo. Começamos com uma pergunta e terminamos com uma nova perspectiva. O que antes era só um sintoma meio misterioso, a perda do olfato, agora se mostra como uma pista fundamental. A questão que fica no ar é até onde essa pista do cheiro pode nos levar na busca por uma solução definitiva para Alzheimer.